deixa eu só pegar esse gancho do coletivo. O Teco tem uma pergunta ótima, eu estou roubando a fila aqui, porque eu queria falar do coletivo. Não queria deixar o programa sem falar do coletivo. Que é quando dá certo a gente entende, mas tem uma hora que desanda, né? Teve uma Olimpíada que desandou, pelo menos aparentemente para a gente que estava assistindo. Diziam que era uma questão política, porque um tinha uma opinião, o outro tinha outro. Eu não sei, eu não estava lá e eu não sei o que você quer falar a respeito, em detalhe. Mas eu acho que seria legal falar sobre quando não dá certo, né? Um grupo, como que é consertar o grupo? Como que é você no coletivo? Você consegue desempenhar um papel? Conta quando dá errado, sabe? Eu tive esse papel por ter sido capitão da seleção por 11 anos, né? Então foi algo que talvez eu tenha puxado a parte da genética do meu pai, né? Essa coisa de liderança ou de motivar, né, os companheiros, e acho que eu tenho essa vontade de encontrar um ambiente onde todos se sintam... Então, quem está precisando de técnico, quem conhece algum time, ele está se colocando à disposição. Não dá para viver essa loucura, não, de ser técnico. Mas é de buscar nessa, digamos, um grupo coeso. Muitas vezes, assim, aquele exemplo daquela Olimpíada, são pequenas coisas que acabam tirando o foco do que é realmente importante naquele momento, né? A gente, por acaso, aquela Olimpíada foi a Olimpíada da pandemia, onde as redes sociais se tornaram muito presentes, porque você não tinha público, você, dentro da Vila Olímpica, você não podia ter convívio, né? Então você passava praticamente o dia dentro do quarto da Vila Olímpica, sozinho ou com o seu companheiro de quarto. E como time, você acaba não criando nada e você não vive uma Olimpíada da maneira que é, e você fica ali. E eu acho que ali acabou, entre aspas, perdendo que talvez o que fosse o fundamental, que são 2 semanas do maior sonho de todos os atletas, que é disputar uma Olimpíada, né? Então, talvez a gente não tenha tido o foco ideal para aquele momento, né? E aí eu não culpo A, B, C, porque é uma coisa coletiva, e eu acho que ali foi, pelas circunstâncias, a gente não soube talvez se blindar, né? Porque é uma circunstância totalmente nova. Ninguém sabia como é que era. Ninguém queria perder, né? Claro. É lógico que ninguém queria perder, mas ninguém sabia como é que era uma Olimpíada que você não pode passear na Vila Olímpica, né? Ou entendeu? Ter um convívio lá no prédio do time do Brasil e assistir uma outra competição. Não podia, né? Você não podia. Então você ficava no telefone e tal, e aí se tornaram essas coisas, né, na época de Instagram pra caramba e situações políticas no meio da Olimpíada que perdem o foco principal, que é você desempenhar e concentrar no teu trabalho. Tudo é aprendizado também, tudo, imagina. com certeza foi. Mas em relação a isso, essa tua pergunta é interessante. Mais uma vez, você está falando, eu fico vendo, nossa, professor, como é tão parecido. Você fala assim, jogar com um cara, um baita jogador. Quando a gente vai contracenar, tem certos atores, colegas nossos, tão geniais, eu já me vi várias vezes contracenando, mas assistindo, vendo ele, porque o cara é tão genial. Um deles é o Lima Duarte. Não, quando você contracena o Lima Duarte, você esquece o que você está fazendo. Mas, na verdade, é isso. O jogo é coletivo. Então, aquela história, você, quando vai juntar uma equipe, tanto para o esporte como para o teatro, e imagino que seja num time de um negócio qualquer da vida. Você não adianta botar só os grandes estrelas achando que lá, se não houver um trabalho coletivo, não houver uma imersão coletiva, um desejo ali que a coisa se realize, muitas vezes uma estrela, né, muito forte, pode ser a maçã podre da cesta, e aí desanda tudo. Mas em poucos esportes isso acho que é tão representativo quanto no vôlei. O basquete tem aquela coisa de, na bola, passa para o cara, tem a coisa do estrela, dono do time, a gente vive isso na NBA o tempo todo, futebol também. Tudo é coletivo, mas em nenhum esporte eu acho tão óbvio de ser notado isso quanto no vôlei. E você consegue ver, que eu acredito que na vida de vocês, o contracenar e tal, você consegue ver atletas, né, jogadores, que conseguem extrair o melhor do seu companheiro também. Né? Sem dúvida. Então, acredito que vocês contracenam, né? Então, esses são realmente aqueles que impactam, não só
É quando naquilo você que ele deixa faz. o ego de Exato. lado. Quando você consegue tirar o melhor do seu companheiro. E aí são esses caras que você fala assim, esse cara impacta. O Serginho não fazia ponto, mas ele impactava o time de uma maneira que parecia que ele era um cara decisivo. Sim. E não era. Né? Ele era um cara só que passava, defendia, mas todo o resto... Passava e defendia, é ótimo, né? Cada um saque de 200 km por hora nele, ele jogava para você Apanhava. um algodão doce na sua mão, mas ele só passava e defendia. Pô,